Eles acreditavam que encontrariam aventura, paisagens incríveis e momentos inesquecíveis no Parque Nacional das Great Smoky Mountains. Mas, em vez disso, algumas dessas visitas terminaram em tragédia. De áreas naturais de natação que parecem inofensivas a trilhas traiçoeiras escondidas no meio da mata, essas histórias revelam o destino triste de pessoas que entraram nesse parque sem imaginar que jamais retornariam. O que deu errado no Parque Nacional mais visitado dos Estados Unidos? Descubra agora. Número 1. Lila Jane. No dia 27 de dezembro de 2018, a doutora Lila Jane e sua família saíram para o que deveria ser uma caminhada tranquila, simples e segura pela trilha Porter's Creek, no lado do Tennessee do Parque Nacional das Great Smoky Mountains. Ao lado do marido, Tyke, e dos 3 filhos do casal, ela seguia por um caminho bastante conhecido e muito usado por visitantes, sem perceber que uma ameaça enorme estava prestes a surgir. Antes que aquela caminhada terminasse, Lila faria o sacrifício máximo para proteger um de seus filhos. Laila, uma pediatra de 42 anos de Plano, no Texas, era uma mãe dedicada e uma médica muito respeitada no Cook Children's Northside Neighborhood Clinic, em Fort Worth. Ela havia estudado na Escola de Medicina da Universidade de Nova York e trabalhava com enorme dedicação no cuidado de crianças desde que entrou para o centro médico em 2007. Sua vida era dividida entre o compromisso com a profissão e o amor pela família. Segundo pessoas próximas, essa entrega aparecia em tudo o que ela fazia. Enquanto a família avançava pela trilha, o vento começou a ficar mais forte. De repente, rajadas violentas passaram pela floresta. O barulho do vento crescia sobre as copas das árvores, e uma árvore enorme, enfraquecida pela força das rajadas, se partiu sem aviso. Em questão de segundos, ela começou a cair exatamente na direção da família. Assustada, Lila percebeu que seu filho mais novo, Gibran, de 6 anos, estava diretamente no caminho da árvore. Sem hesitar, ela se moveu para protegê-lo. Envolveu o menino com o próprio corpo, tentando fazer dele um escudo vivo contra o impacto. A árvore caiu com força. Lila recebeu a maior parte do golpe, absorvendo o impacto que provavelmente teria atingido fatalmente seu filho. A força da queda acabou sendo esmagadora, e Lila morreu no local. Gibran, apesar de ferido, sobreviveu. Ele sofreu fraturas na perna em 2 pontos e ferimentos superficiais na cabeça, mas sua vida acabou preservada pelo gesto extremo da mãe. As equipes do parque responderam rapidamente e os socorristas chegaram para levar Gibran de helicóptero até o centro médico da Universidade do Tennessee. O menino passou por cirurgia e, apesar do trauma enorme causado pelo acidente, a expectativa era de recuperação física. Tyke, agora diante da perda devastadora da esposa, precisou reunir toda a força possível para apoiar os filhos enquanto a família tentava compreender a tragédia. Lila acabou lembrada com carinho por colegas, pacientes e familiares. Sua bondade, inteligência e dedicação constante haviam tocado muitas vidas. Brett Nelson, presidente da Cook Children's Physician Network, descreveu Lila como uma pessoa amada por seus pacientes, pelas famílias atendidas e pelos colegas de trabalho. Seu funeral aconteceu em Dallas, mas uma reviravolta inesperada acrescentou ainda mais tristeza àquele momento. No caos da volta para casa, Tyke perdeu uma câmera GoPro em um voo da American Airlines. Dentro dela estavam algumas das últimas imagens de Lila com a família. Desesperados para recuperar aquelas memórias, os familiares fizeram um apelo que se espalhou rapidamente pelas redes sociais. Depois de uma busca intensa, a câmera acabou finalmente devolvida. Era um pequeno consolo diante de uma perda impossível de medir, mas também um último elo com a mulher que eles haviam perdido. O ato final de Lila representou puro amor e coragem. Naquele instante, ela deixou de ser apenas uma vítima da tragédia e passou a ser lembrada como uma heroína. Ao salvar o filho, deixou para trás um legado de coragem, entrega e devoção. Número 2. O passeio de helicóptero. O voo turístico de helicóptero sobre as Great Smoky Mountains deveria ser uma experiência emocionante e inesquecível. A ideia era oferecer aos passageiros uma vista impressionante da paisagem, com montanhas, florestas e vales vistos do alto. As pessoas a bordo estavam animadas para aquela aventura e não tinham motivo para imaginar que algo pudesse dar errado. O dia estava claro. A aeronave havia passado por inspeções e o piloto era experiente. Ainda assim, poucos minutos depois da decolagem,
O que deveria ser um curto passeio panorâmico se transformou em uma catástrofe devastadora. Havia 5 pessoas a bordo do helicóptero Bell 206L, no dia 4 de abril de 2016. O piloto era Jason Dow, de 38 anos, morador de Sevierville, no Tennessee. Ele tinha anos de experiência levando turistas para sobrevoar a região. Entre os passageiros estavam Jana Morvant, de 49 anos, de Kodak, no Tennessee, e seus 2 filhos, Peyton e Parker Rasmussen, de 22 e 18 anos. Peyton estudava para trabalhar como técnica médica. Era uma jovem cheia de vida e muito querida por amigos e familiares. Parker, mais quieto e reflexivo, estava terminando sua educação em casa. Também estava a bordo Michael Glenn Mastis, de 21 anos, de Prosper, no Texas, namorado de Peyton. Os irmãos haviam viajado da Carolina do Norte, onde moravam com o pai, para visitar a mãe. Era para ser uma viagem especial em família. Em vez disso, aquele dia se transformou em um pesadelo. Naquela tarde, o helicóptero decolou da base da Smoky Mountain Helicopters para um voo que deveria durar apenas 12 minutos. A aeronave já havia feito 15 viagens naquele dia, e aquela era a segunda excursão sob o comando de Jason Dow. Tudo parecia normal quando o helicóptero subiu, passando sobre o condado de Sevier, acima das florestas e colinas onduladas. Os passageiros, sem qualquer sinal de perigo iminente, observavam a beleza da paisagem abaixo. Mas, quando o helicóptero se aproximava de uma crista de aproximadamente 335 metros de altitude, a poucos quilômetros do parque temático Dollywood, algo deu terrivelmente errado. Testemunhas em solo disseram depois que ouviram um som incomum, como um ruído agudo que de repente parou, deixando um silêncio estranho. Naqueles segundos, Dow teve pouco tempo para reagir. Sem conseguir manter a altitude, o helicóptero atingiu o topo de algumas árvores perto da crista e despencou pela encosta. O impacto se tornou catastrófico. A aeronave virou de lado e explodiu ao bater no chão, lançando uma coluna espessa de fumaça no ar. Um incêndio tomou rapidamente os destroços, consumindo quase tudo ao redor. Moradores próximos ouviram a explosão e correram para fora de casa, apenas para testemunhar uma segunda detonação quando as chamas se intensificaram. O fogo se espalhou rapidamente pela vegetação próxima, deixando pouquíssima esperança de sobrevivência. Quando os socorristas chegaram, a destruição era total. Todos os 5 ocupantes acabaram encontrados sem vida entre os destroços queimados. A cena era devastadora, com partes carbonizadas do helicóptero espalhadas pela encosta. O fogo havia destruído boa parte das evidências, o que tornou a investigação inicial muito mais difícil. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes abriu uma investigação detalhada sobre a queda. Registros de manutenção, trajetórias de voo e relatos de testemunhas passaram por análise. As descobertas preliminares indicaram que o motor perdeu potência por causa de uma falha mecânica. Uma análise mais profunda revelou desgaste severo nas estrias do eixo de acionamento da bomba de combustível, o que impediu que o combustível chegasse ao motor. A falta de lubrificação acelerou o dano e acabou levando à perda total de potência durante o voo. O helicóptero, que estava em operação desde 1977, passava por inspeções regulares. Mesmo assim, esse problema crítico não havia sido detectado. Para as famílias das vítimas, a perda se tornou insuportável. Scott Rasmussen, pai de Peyton e Parker, tentava entender como um simples passeio turístico havia terminado daquela forma. Seus filhos tinham viajado para visitar a mãe, esperando viver um dia divertido juntos, mas nunca retornaram. A mãe de Michael, Carson, também ficou devastada, incapaz de aceitar que o filho tivesse sido tirado dela de maneira tão repentina. Vários processos acabaram abertos contra a Smoky Mountain Helicopters e outras partes envolvidas, com alegações de negligência em decisões de manutenção e operação. Mas nenhuma disputa judicial poderia aliviar de verdade a dor das famílias. Elas buscavam respostas, mas nenhuma resposta poderia desfazer o que havia acontecido. Depois da tragédia, a maioria dos helicópteros turísticos da região recebeu sistemas de combustível voltados para aumentar a segurança em caso de acidente. A queda se tornou um lembrete sombrio dos riscos associados ao turismo de helicóptero. A tragédia marcou profundamente a comunidade local e mudou para sempre a vida das pessoas deixadas para trás. Para as famílias de Jana, Peyton, Parker, Michael e Jason, a perda se mostrou impossível de medir. Uma aventura que deveria trazer alegria
terminou em um pesadelo inimaginável. Número 3. Annie Houghton. Annie Houghton não era uma pessoa sem experiência nas paisagens difíceis das Great Smoky Mountains. Aos 73 anos, ela havia passado décadas explorando a imensa rede de trilhas do parque. Tinha percorrido todos os seus cerca de 1.450 quilômetros de caminhos e dedicado mais de 4.000 horas como voluntária no Centro de Visitantes Oconaluft. Também havia completado a Trilha dos Apalaches em etapas e visitado todos os 63 parques nacionais dos Estados Unidos, incluindo áreas remotas como a Samoa Americana. Poucas pessoas conheciam tão bem esse tipo de ambiente quanto Anne. Por isso, quando saiu para uma caminhada solo no fim de janeiro de 2025, ela partiu com a confiança habitual de alguém que já havia enfrentado muitos desafios. Mesmo assim, as coisas não aconteceram como planejado. Natural da Flórida, Anne construiu a vida em torno de aventura e serviço. Depois de se formar na área da educação, passou anos ensinando crianças, especialmente alunos com necessidades especiais. Mais tarde, mudou-se para a Carolina do Norte para ficar mais perto das Smokies. Ela ajudava a manter trilhas, orientava visitantes e defendia os princípios de mínimo impacto na natureza com uma dedicação constante. Embora muitas vezes caminhasse sozinha, Annie era cuidadosa. Costumava informar uma amiga local sobre seus planos antes de entrar na mata. Depois de anos circulando por ambientes montanhosos e imprevisíveis, havia poucas situações que ela ainda não tivesse encontrado. No dia 28 de janeiro, Anne chegou ao estacionamento do Camping Smokemount, deixando o veículo perto do início da trilha. Seu plano era fazer uma caminhada de 2 dias, com pernoite, por um trajeto que ela já conhecia muito bem. Ela seguiria uma rota familiar, passando por Bradley Fork, Chastain Creek e Hughes Ridge, antes de continuar pela trilha Enlow Creek. O caminho era remoto, atravessando floresta densa, subidas íngremes e cristas estreitas. Embora fosse inverno, Anne não era estranha àquelas condições. Ela carregava o conhecimento e a experiência de alguém que já havia superado desafios muito maiores. Mas, em algum momento, algo deu errado. Quando Anne não retornou no dia 29 de janeiro, a preocupação começou a crescer. Ela nunca havia sido imprudente, nem costumava se afastar demais dos planos sem avisar alguém. No dia 1º de fevereiro, seu desaparecimento acabou oficialmente comunicado. As equipes de busca se mobilizaram rapidamente. Guardas do parque, bombeiros locais, unidades especializadas de busca e resgate e voluntários familiarizados com o terreno passaram a vasculhar a área de Smokemount. Cada hora sem sinal dela aumentava a apreensão. No dia 2 de fevereiro, a busca chegou ao fim. O corpo de Anne acabou encontrado a aproximadamente 400 metros da trilha Enlow Creek, em uma parte remota do parque. Seu telefone havia ficado sem conexão pouco depois de ela sair do camping, eliminando qualquer chance de rastrear seus movimentos com precisão. A causa oficial da morte acabou definida como hipotermia. Ela havia sido surpreendida pelo frio, sozinha, dentro da natureza que tanto amava. A descoberta trouxe tristeza profunda para todos que a conheciam, tanto na vida pessoal quanto na ampla comunidade de trilheiros e funcionários do parque. A família, devastada, encontrou algum consolo no fato de que Anne morreu fazendo algo que amava. Ela havia vivido uma vida de exploração, serviço e conexão com a natureza. O impacto de Anne acabou sentido por incontáveis pessoas, desde as crianças que ela ensinou até os visitantes que orientou nas Smokies. Sua perda causou grande comoção dentro do Parque Nacional das Great Smoky Mountains. Anne fazia parte da própria história daquele lugar. Ela havia sido indicada a um prêmio do Serviço Nacional de Parques em reconhecimento à sua dedicação, uma prova do compromisso que demonstrou ao longo da vida. Homenagens vieram de pessoas que cruzaram seu caminho nas trilhas. Muitos caminhantes disseram ter sido inspirados por sua determinação, seu espírito e sua maneira discreta de enfrentar desafios. Uma cerimônia em memória de Anne aconteceu no início de março de 2025. Anne passou a vida testando seus próprios limites, criando metas para si mesma e cumprindo cada uma delas com perseverança silenciosa. No fim, a natureza que lhe havia dado tanto também a tomou. Sua morte serviu como um lembrete duro. Nenhuma experiência, por maior que seja, consegue eliminar completamente a imprevisibilidade do ambiente selvagem. Até a pessoa mais preparada pode ser pega de surpresa. Número 4. Patrick Madura.
No dia 11 de setembro de 2020, mochileiros que caminhavam pela área remota de Hazel Creek, no Parque Nacional das Great Smoky Mountains, encontraram uma barraca vazia no acampamento 82. A princípio, imaginaram que o dono apenas tivesse saído por alguns instantes. Mas, ao seguirem pela região do riacho, viram algo que os fez parar imediatamente. Mais adiante, havia restos humanos expostos, e um urso estava próximo. Sem hesitar, eles voltaram pelo mesmo caminho e avisaram as autoridades do parque. Quando os guardas florestais e agentes de vida selvagem chegaram ao local, encontraram um urso negro de cerca de 109 quilos ainda na área. Os arredores do acampamento mostravam sinais claros de uma situação violenta. Havia marcas no solo indicando o deslocamento do local da barraca em direção ao riacho, sugerindo que a vítima, um homem, havia tentado escapar ou sido arrastada. Havia sinais de sangue no chão, e o corpo apresentava ferimentos extensos. O estado dos restos mortais dificultava determinar exatamente quando o ataque havia acontecido. A vítima acabou identificada como Patrick Madura, um homem de 43 anos de Elgin, em Illinois. Patrick havia entrado sozinho na área de interior do parque em busca de isolamento em uma das regiões mais remotas das Smokies. Ele escolheu acampar em Hazel Creek, um dos riachos mais preservados e isolados do país. A floresta densa, o terreno irregular e a ausência de distrações modernas tornavam aquele lugar ideal para quem queria se desconectar. Patrick montou acampamento no local 82, uma área designada para camping no interior do parque. Provavelmente pretendia passar o tempo caminhando e aproveitando a tranquilidade das montanhas. Mas, em algum momento durante sua estadia, algo saiu terrivelmente errado. Uma autópsia confirmou ferimentos compatíveis com um encontro violento com um urso. Alguns desses ferimentos apresentavam sinais de que ocorreram antes da morte, indicando que Patrick ainda estava vivo durante parte do ataque. Também havia sinais de trauma causado por força intensa, apontando para uma luta difícil e fatal. O ataque representou um lembrete sombrio dos perigos que podem existir em áreas com ursos negros. Embora normalmente sejam animais reservados e não naturalmente agressivos com seres humanos, eles são oportunistas e podem ser atraídos por fontes de alimento, naturais ou deixadas por pessoas. No Parque Nacional das Great Smoky Mountains, quase 2.000 ursos negros vivem no terreno vasto e irregular. Embora encontros entre humanos e ursos sejam relativamente comuns, ataques fatais são extremamente raros. O parque, que se estende por mais de 200.000 hectares, funciona como um santuário para esses animais, oferecendo habitat protegido. Em geral, eles se alimentam de frutas, nozes, bolotas e pequenos animais. Porém, quando estão desesperados, habituados à presença humana ou atraídos por comida de visitantes, seu comportamento pode se tornar imprevisível. Embora seja comum que ursos se alimentem de carcaças encontradas, as evidências apontaram fortemente que Patrick não havia morrido por causas naturais antes de ser encontrado pelo animal. O urso provavelmente causou a morte. A extensão dos ferimentos e os sinais de luta indicavam um ataque repentino e intenso. Em resposta à tragédia, as autoridades fecharam temporariamente a trilha Hazel Creek e o acampamento 82. O caso representou apenas o segundo ataque fatal confirmado de urso na história do parque. O primeiro ocorreu em 2000, quando Glenda Bradley, de 50 anos, morreu em um ataque na área de Elkmont. O Serviço Nacional de Parques reforçou os alertas de segurança em áreas com ursos. As recomendações incluíam caminhar em grupo, carregar spray contra ursos onde permitido, guardar alimentos corretamente e nunca se aproximar nem alimentar animais selvagens. Em caso de um urso agressivo, especialistas orientam que a pessoa reaja e tente parecer uma ameaça, em vez de correr, já que ursos negros podem, em situações raras, ver humanos como presas. A morte de Patrick mostrou que a natureza, por mais bonita e silenciosa que pareça, sempre carrega riscos. Seus momentos finais nunca ficaram totalmente conhecidos, mas as evidências sugerem que ele acabou surpreendido e não conseguiu escapar nem se defender a tempo. Sua morte chocou a comunidade de pessoas que frequentam áreas selvagens. Quando o parque reabriu a região nas semanas seguintes, a memória do que aconteceu em Hazel Creek continuou muito presente. Número 5. Yogesh Patel. Yogesh Patel, um homem de 25 anos de Oak Forest, em Illinois,
havia saído para aproveitar a beleza natural do Parque Nacional das Great Smoky Mountains. O lugar é famoso por suas paisagens montanhosas, trilhas e atrações cênicas. Conhecido como o parque nacional mais visitado dos Estados Unidos, as Smokies recebem milhões de visitantes todos os anos, muitos deles atraídos por cachoeiras e piscinas naturais. Entre esses pontos está Midnight Hole, uma piscina profunda e bonita, abaixo de uma queda d'água de aproximadamente 2 metros, onde visitantes costumam se reunir para nadar e saltar das rochas ao redor. Mas o que começou como um dia de diversão para Yogesh e sua família, logo se transformou em tragédia. No dia 14 de setembro, Yogesh explorava o parque com familiares, quando chegaram a Midnight Hole, uma área natural de natação muito conhecida ao longo da trilha Big Creek, no lado da Carolina do Norte do parque. A água clara e convidativa há muito tempo chama a atenção de visitantes, apesar dos avisos sobre os riscos de nadar em locais assim. À medida que o dia se aproximava do fim, Yogesh caminhou sobre um tronco que se estendia em direção à piscina natural. Talvez quisesse ter uma vista melhor, ou apenas aproveitar o momento. Mas, em um instante, perdeu o equilíbrio. Ele escorregou do tronco e caiu na água profunda abaixo. Testemunhas perceberam quase imediatamente que ele estava com dificuldade. A piscina, que chega a cerca de 5,5 metros de profundidade, pode parecer tranquila, mas é perigosamente enganosa. Yogesh não conseguiu recuperar o controle. A correnteza, a profundidade e o choque da queda trabalharam contra ele, enquanto tentava se manter na superfície. Sua família e outras pessoas presentes reagiram rapidamente, tentando ajudá-lo e puxá-lo para um local seguro. Mas os esforços não tiveram sucesso. A situação evoluiu rápido demais, e ninguém ali conseguiu salvá-lo. Por volta das 7:30 da noite, uma ligação acabou feita para os serviços de emergência relatando o incidente. Em cerca de 30 minutos, guardas do parque e equipes de resgate chegaram ao local. Mas a chegada da escuridão prejudicou a busca inicial. Com pouca visibilidade e condições difíceis na água, localizar Yogesh se tornou muito mais complicado. A operação de resgate precisou ser interrompida durante a noite, deixando seus familiares em uma espera angustiante até a manhã seguinte. Ao amanhecer do dia 15 de setembro, as buscas recomeçaram com urgência renovada. Ao todo, 43 profissionais de emergência de diferentes agências da Carolina do Norte e do Tennessee foram enviados para ajudar na operação de recuperação. Mergulhadores entraram nas águas frias de Midnight Hole e começaram a vasculhar cuidadosamente a piscina natural onde Yogesh havia sido visto pela última vez. As horas passaram enquanto as equipes trabalhavam sem parar, mesmo sabendo que a chance de resgate com vida já havia desaparecido. Pouco depois do meio-dia, os mergulhadores localizaram o corpo submerso a cerca de 5,5 metros de profundidade. Por volta de 1h da tarde, os socorristas conseguiram recuperá-lo, encerrando a busca angustiante. A morte de Yogesh Patel se tornou mais um lembrete doloroso dos perigos que podem existir até em lugares de grande beleza natural. Midnight Hole, apesar de sua aparência pitoresca, já havia sido palco de outras tragédias, com pessoas sofrendo quedas fatais ou ferimentos graves ao longo dos anos. Embora nadar ali seja uma atividade comum entre visitantes, as autoridades do parque não recomendam essa prática por causa da natureza imprevisível da água e dos riscos envolvidos. Depois do afogamento de Yogesh, funcionários do parque reforçaram os alertas sobre segurança na água. O Parque Nacional das Great Smoky Mountains realiza aproximadamente 100 operações de busca e resgate por ano, e nem todas terminam com bons resultados. A morte de Yogesh se tornou mais uma estatística triste em um ano que já havia registrado várias fatalidades dentro da vasta área selvagem do parque. Para sua família, a dor de perdê-lo de forma tão repentina e devastadora acabou impossível de medir. O que deveria ter sido um momento de aventura, descanso e conexão com a natureza se transformou em uma perda irreversível.